Quase uma traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje a gente tem 5 dicas de como aumentar o seu tempo de leitura. Se você quer dedicar mais do seu dia a dia a essa atividade, essas dicas vão facilitar esse processo sem você precisar acrescentar nada à sua rotina já provavelmente tão atribulada. Primeira dica e a mais importante de todas, que com certeza vai aumentar o seu tempo de leitura mais do que qualquer outra que eu possa citar aqui. Substitua o seu tempo nas mídias sociais por tempo de leitura. A maior parte dos nossos celulares aponta o tempo que a gente passa nas mídias sociais, inclusive por aplicativo, e a gente consegue facilmente substituir esse tempo que normalmente é dado para entretenimento nas mídias sociais para o entretenimento da leitura. Se você passa 2h30 por dia nas mídias sociais, que tal pegar uma dessas horas e dedicar à leitura? Se vocês pararem para fazer a conta, 1 hora por dia dá um total de 7 horas dedicadas à leitura em uma semana. 7 horas é um tempo muito significativo para a gente dedicar à leitura. Vocês conseguem ler, às vezes, até mais de um livro nesse período de 7 horas. E você não está tirando tempo de outras atividades, você está apenas direcionando um tempo que era gasto para uma atividade específica para uma outra. Uma dica também é muito importante porque é um hábito frequentemente que nós não nos apercebemos. Desligue o seu celular ou deixe o seu celular de lado. Mas isso vai aumentar o meu tempo de leitura? Vai, porque você vai se concentrar verdadeiramente na leitura. Você não vai ficar parando a cada 10 segundos, 15 segundos, 5 minutos, porque o celular está apitando de notificação e vai ter que ficar relendo e voltando naquela leitura várias vezes, porque você perdeu completamente o foco naquela leitura. A gente vive num mundo de telas, de imagens, com uma velocidade muito diferente, que é aquela velocidade dos nossos livros. E, portanto, a gente não se concentra direito na nossa leitura e não consegue aproveitá-la ao máximo. Então, acreditem, deixar o celular desligado vai aumentar muito seu tempo de leitura e, inclusive, vai melhorar a qualidade dessa leitura. A terceira dica vai ajudar especialmente pessoas muito atarefadas. A maior parte dos especialistas diz que a gente tem que se concentrar em uma atividade para absorver ao máximo. Então, se você está com a atenção dividida em 2 coisas, talvez você não aproveite 100% da leitura. Só que a gente trabalha com a realidade, né? Então tem pessoas que têm muitas atividades no dia a dia e que possivelmente o único tempo que elas vão poder atribuir à leitura vai ser quando elas estão fazendo uma máscara no cabelo, skincare, ou tirando pó de um móvel, ouvindo um audiobook. E isso ajuda muito a aumentar seu tempo de leitura. Se você está numa dessas atividades, por exemplo, tirando pó do móvel, que não tem nenhum barulho de fundo, você pode colocar um audiobook para ouvir, fazendo, sei lá, uma máscara no cabelo ou um skincare. Você pode ler, aproveitar que você tem que ter aquele tempo de pausa e aproveitar e ler 2, 3 páginas de um livro. Isso ajuda muito a aumentar o seu tempo de leitura sem acrescentar atividades ao seu dia a dia. Quarta dica que ajuda a aumentar muito o tempo de leitura: tenha um livro sempre com você. Como assim? A gente faz as nossas atividades do dia a dia e não imagina que a gente vai ter tempo para ler. Só que às vezes a gente tem pequenas pausas, conseguindo ler um pouquinho, às vezes acaba conseguindo ler uma página, um capítulo, 4, 5 páginas, naqueles pequenos intervalos. Se você já tiver com o livro com você, isso facilita muito, muito, muito aumentar o seu tempo de leitura. A gente não tem mania hoje em dia de celular, a cada momento que a gente tem pequenas pausas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, então, se você tiver com o livro com você, provavelmente ao invés de pegar o celular, você vai pegar o livro. Isso ajuda muito, muito, muito a aumentar o tempo de leitura. Essas pequenas pausas e brechas que a gente tem no dia a dia são fundamentais, inclusive, para a gente criar o hábito da leitura. E a última dica, que tem a ver com a quarta, é leia nas pausas do dia a dia. Como assim? Você vai precisar esperar numa consulta médica ou vai esperar alguém chegar. O tempo que você passa no transporte público, o tempo que você passa, sei lá, uma parte da hora do seu almoço, parte da hora do seu intervalo. Se você aproveitar essas pequenas pausas para ler, você aumenta muito, muito, muito o seu tempo de leitura no dia a dia, sem interferir nas outras atividades todas que você faz. Você não precisa deixar de fazer algo mais rapidamente para aproveitar, porque essas pausas elas já existem no seu cotidiano e você vai preencher elas, mais uma vez, ao invés de mexer no celular, lendo. A quantidade de livros que eu já li nessas pausas, que 1/3 dos livros que eu leio por ano são os livros que eu leio nessas pausas.